O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que alegria poder celebrar esta solenidade e nesta Santa Missa rezar pelo nosso Papa Francisco, pelos bispos, que continuam nesta missão que o Senhor deu aos apóstolos, e a Pedro, a pedra viva, sinal de unidade para toda a igreja, que o sucessor hoje é o Papa Francisco. Celebrar num só coração, como todos os domingos, nós, cristãos, católicos, somos chamados a interceder pela igreja, pelos pastores, por este mundo que resiste tanto em acolher a palavra do Senhor, que confunde, que é confundido e confunde, que perde o interesse e muitos se tornam indiferentes em saber quem é Jesus. Muitos católicos participam da Santa Missa aos domingos por vários motivos, santos motivos. Entre tantos santos motivos, não podemos esquecer deste. Nos reunimos para interceder, para rezar pelo mundo, para pedir ao Senhor num só coração, pela igreja, pela humanidade. São as preces da comunidade. Nós ouvimos na primeira leitura, na leitura dos Atos dos Apóstolos, o momento em que Pedro foi aprisionado, depois que Tiago foi morto à espada. E Pedro, aprisionado, porque assim era do interesse das lideranças da época, Herodes quis apenas agradar as lideranças e aprisionou Pedro e perseguia os cristãos. E já estava praticamente marcado o dia em que Pedro seria condenado à morte, para agradar. Como hoje devemos
rezar pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro, porque esta perseguição agrada a alguns. Rezemos por aqueles que são dominados pelo mal, que não respeitam a vida. Enquanto Pedro estava aprisionado com os guardas, soldados vigiando, a igreja começou a rezar, suplicando a Deus por este homem, que Jesus revelou, é a pedra viva, é a pedra onde a igreja seria construída. É aquele que foi escolhido para receber as chaves do reino dos céus, como um mordomo que sabe e que discerne quem entra, quem deve sair. Por isso, a imagem, a estátua de São Pedro tem este homem com as chaves na mão, para lembrarmos desta promessa, desta afirmação que vem de Deus. Não porque São Pedro era um super-homem, não, frágil. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras quantas vezes São Pedro demonstrou fraqueza. Negou Jesus 3 vezes, mesmo afirmando que daria a vida por ele. São Pedro tinha suas fragilidades, não tinha tanta instrução, era um pescador simples. No entanto, foi ele o escolhido para receber as chaves do reino dos céus, para que tudo que fosse ligado aqui seria ligado no céu, o que fosse desligado seria desligado no céu. Por isso a igreja estava ali, em oração, em vigília, suplicando, e Deus atendeu às preces, como também devemos confiar quando nós nos reunimos, sobretudo no domingo, e elevamos a Deus nossas preces. Confiemos que Deus acolhe. Naquela noite, Pedro foi libertado, um anjo entrou e conduziu para fora da cadeia. Pedro, quando saiu da cadeia, reconheceu que um anjo tinha sido enviado por Deus para libertá-lo. Hoje nós rezamos pelo Papa Francisco, escolhido para ser sinal de unidade para toda a igreja, testemunho para a humanidade inteira. Rezamos porque também, como todos nós, é um homem frágil, necessitados de nossa oração, de nosso apoio. Porque a graça de Deus não está fundamentada na capacidade humana. Não é sobre a capacidade humana que um bispo assume uma diocese, que um padre serve ao bispo, obedecendo ao bispo, serve a uma paróquia. Não é pelas capacidades humanas que um homem, um servo é escolhido para ser sinal de unidade, a exemplo de Pedro. Por isso hoje nós pedimos a Deus pela saúde física, mental, espiritual do Papa Francisco, para que com sabedoria ele possa conduzir e ser testemunho para este mundo de unidade. Nunca esqueçamos que quando o Senhor nos chama para santificar o domingo, inclui também este momento que nós nos unimos como família, como igreja, para rezar, para interceder, para assumir a atitude de mãe, a igreja mãe, que reza pelos que sofrem, pelos que são perseguidos, pelos injustiçados, pelos abandonados. A palavra de Deus também traz hoje as palavras de São Paulo. É palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, a imagem de São Paulo, ele se encontra com uma espada. E aquele que combateu o bom combate,
A verdadeira espada é a palavra de Deus, nós sabemos. Ele mesmo fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, penetra até a alma. E foi assim que São Paulo deu toda a sua vida, com coragem, enfrentando todos os desafios, combateu o bom combate e guardou a fé. E foi degolado pela espada, pelos cruéis, derramou seu sangue. Por isso, nós, sacerdotes, os bispos, celebramos hoje com a túnica, com a casula vermelha. É o sangue desses dois mártires que regam a igreja, que faz suscitar cristãos comprometidos em manter a unidade da igreja, comprometidos para que o evangelho chegue até os confins do mundo. São Pedro e São Paulo, duas personalidades diferentes. Pedro, com todo o seu limite quanto ao conhecimento, quanto às instruções, é pescador. Do outro lado, informado pelo rabino Gamaliel, conhecia a fundo as Sagradas Escrituras, era cidadão romano, tinha prestígio. De um lado, Pedro, sinal de unidade. Do outro, Paulo, sinal de uma outra dimensão da igreja que não pode faltar em nós, a missão. Como nós ouvimos no Evangelho hoje, quando Jesus chegou para os discípulos e chega para cada um de nós, chega a você, meu irmão, que está em casa, perguntando aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o mundo hoje está falando de Jesus? Quem é Jesus para esta sociedade? Será que é mais um herói? Será que é mais uma pessoa conhecida que falou bonito? Quem é Jesus? Para os jovens de hoje, muitos já nem conhecem. Porque não se fala mais de Jesus, das parábolas de Jesus. Quem é Jesus para este mundo? Será que é mais um líder religioso? Como tantos? Nós, igreja, cristãos, devemos estar atentos a este mundo. Devemos estar inseridos neste mundo para conhecer a fundo o ser humano, a humanidade, a sociedade que nós vivemos, influenciadas por tantas outras forças. Por que o cristianismo é tão atacado hoje? Por quê? Pedro tomou a palavra e muitos disseram: dizem que é João Batista. Outros falam que é Elias, que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nessa resposta de São Pedro, é importante reconhecermos que para irmos ao mundo, o mundo do trabalho, da universidade, da escola, esta sociedade, ser um fermento neste mundo, não podemos deixar de responder como Pedro respondeu. Com convicção: quem é Jesus para nós, para mim? O que significa acreditar em Jesus? Que deve ser além de crer na sua existência, de que um dia passou um homem falando bonito, reunindo multidões. Quem é Jesus para você? Será que cremos que Ele está vivo entre nós? Será que cremos que Ele tem o poder de nos libertar das correias, das cadeias? Quem é Jesus?
esta experiência que nós devemos ter, como Pedro teve a experiência, para poder responder. Porque somente assim seremos sal da terra e luz do mundo, porque a luz de fato não é nossa, é a presença de Jesus em nós que nos torna luz neste mundo. É o sabor do céu, da presença de Jesus que nos torna sal do mundo. Não são nossas capacidades humanas, não nos enganemos. Diz um padre exegeta, que eu agradeço muito a Deus por ter tido como professor de várias disciplinas da Bíblia. Ele disse: olha, meus irmãos, muitos procuram milagres. Sabe qual é o maior milagre? É a igreja estar de pé. É a igreja continuar no mundo de hoje anunciando o Evangelho, testemunhando. Muitos estão dando a vida, morrendo por esta fé. Este é o grande milagre. Por que um grande milagre? Porque se dependesse de nós apenas, ela já teria fechado as portas há muito tempo. Talvez você não conheça a história da igreja. É importante conhecermos a nossa história. Nós vamos nos deparar com momentos difíceis que a igreja enfrentou, como hoje enfrenta. Até parece que a igreja vai se acabar. Na Rússia, ela ficou calada 70 anos. Quando abriu as portas, a igreja surgiu mais forte do que nunca. Este é o grande milagre. É a palavra de Jesus que nós ouvimos hoje. Quando disse a Pedro que tu és feliz, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o Pai que está no céu. Então, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Os profetas falavam, afirmaram, que nada poderia acabar o povo de Deus, nada poderia destruir o povo de Israel. O exílio que o povo de Israel foi submetido há mais de 100 anos, outros povos se acabaram. O povo de Israel saiu do exílio mais forte do que nunca e continua. Os profetas afirmaram que nenhum poder humano, nenhum rei, nenhum império poderia destruir o povo de Israel. E aqui Jesus fala algo, como diz o Papa Emérito Bento. A promessa de Jesus vai além das forças humanas. Seja qual for o império, seja qual for a ditadura, o poder do inferno não poderá vencê-la. É um poder sobre-humano. E nós devemos acreditar, porque é palavra de Deus. Não duvidemos da força do mal. No entanto, esta força não poderá derrubar a igreja, não poderá vencê-la. Por isso, meus irmãos e irmãs, nos alegremos e assumamos o compromisso de sermos sinais de unidade na nossa igreja, combatentes diante do mal, testemunhando que o Evangelho é libertador, dá vida, anima. Não é uma pandemia que irá enfraquecer a igreja, pode ter certeza. Ela está mais forte do que nunca. São Pedro e São Paulo interceda por nós,
por toda a nossa igreja, pelos sacerdotes, bispos, para que possamos continuar honrando estes homens que deram a vida pela fé cristã. Esse sangue, São Pedro e São Paulo, que continua regando a vida de tantos cristãos.